precisa mesmo de uma reforma na Previdência Social? Olha, essa questão a gente precisa, o modelo previdenciário, existe algumas verdades e algumas mentiras que são propaladas, né? Se vive mais. O Brasil é um país extremamente desigual. Então, há que se regularmente, né, fazer um olhar do ponto de vista técnico, mas sem perder de vista para que serve a Previdência Social, para que ela foi construída, o que o Constituinte colocou na Constituição de 88. Esse aqui é o grande debate que fica escondido, né? Pois é. A Previdência não é uma entidade para ter lucro. Não, exatamente. Por isso que ela é estatal. Ela é obrigatória, né? Todos os contribuintes, os empregados, né, vamos falar aqui dos empregados do regime geral ou o servidor público com seus regimes próprios, eles são obrigatoriamente vinculados ao sistema de previdência, até para que ele não fique aquela coisa opcional e a pessoa nunca pensa no risco, mas o risco acontece, seja ele a velhice, seja ele a doença ou até a morte, o Agora, acidente. o grande buraco da Previdência dizem que é a questão dos servidores públicos que continuam se aposentando com os benefícios integrais, a integralidade e a paridade. Como é que vai resolver essa questão? Uma vez que para os que vão entrar no sistema, nós já temos um outro modelo. Mas quanto tempo que a gente ainda vai demorar para chegar nesse novo modelo? Por isso que eles querem fazer essa reforma agora também. Pois é, Denise, essa é uma questão interessante, né? A questão dos números, né? A Anfip, ela se posicionou sempre levando essa questão, ou seja, vamos olhar a realidade dos números. E quando a gente olha a questão do regime próprio, quem está nos ouvindo tem que entender primeiramente isso. Há uma separação muito clara, o que é regime geral, que é o INSS, e o que é regime próprio, seja ele o federal, seja ele o militar também, e nos Estados Unidos. Municipal, em alguns casos. É uma diferença grande. E aí eu repito aqui ao início da nossa conversa. É bom o senhor explicar direitinho para o nosso telespectador como é que são essas duas. Sim. As diferenças básicas. A diferença básica é o regime geral, o INSS, ele tem um teto hoje de R$ 5.500, assim, para deixar redondo. Esse teto, hoje, o novo servidor público, ele já está submetido a esse teto. Então, não há mais diferença, como havia antigamente. Por exemplo, eu sou servidor público há 30 anos. Então, eu tenho, como eu entrei antes de 98, eu tenho a paridade e a integralidade, mas isso é uma regra da minha contratação e sobre a qual eu pago 11% sobre a totalidade, não o teto do regime geral, e a União coloca 22%. Então, só voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, para a Anfip, a reforma do servidor público ela já foi feita. Ela já foi feita no ano de 2003. E os resultados, é óbvio, os resultados não podem ser esperados de uma maneira imediata. A Previdência é um contrato de longo prazo. 20 anos, né? Então, hoje, assim, o que a gente poderia dizer? Que a gente extrai dos números oficiais do próprio governo. O chamado déficit do regime próprio, ele está hoje ao redor de 1,1 do PIB. O que é o déficit? A diferença entre o que se aporta, ou seja, o que é recolhido de mim e que o governo coloca, e o que se gasta com aposentados e pensionistas. Colocando tudo o serviço público federal, é 1,1 do PIB. Os dados demonstram que em 2060 esse número vai cair para 0,6. Então, assim, que eu ainda que tenha um pouquinho de crescimento nos próximos anos, está absolutamente sob controle, a reforma já está produzindo os seus efeitos e a longo prazo, e quando nós chegamos mais adiante, 2090, aí efetivamente não há mais que se falar em nada. Mas acontece que o governo tem pressa porque diz que daqui a pouco vai chegar num ponto que não vai conseguir pagar para essas pessoas que estão no sistema hoje. Dizendo que o déficit só vai aumentar. Assim, vamos lá. Vamos de novo... Eu sei, o senhor quer dizer que é diferente da a despesa, né, entre o que eu tenho a despesa e a diferença entre o que se arrecada e o que se paga. Tá? Porque as pessoas estão vivendo mais, né, e continuam se aposentando cedo no serviço público, e aí, ou seja, é mais tempo para pagar a Previdência. Agora, também é outro ponto importante, né? As pessoas têm o servidor público, esse que ganha acima do teto do INSS, ele continua pagando. Ele paga 11% igual. Então, por isso que essa conta, né, ela tem que ser bem explicada. Nós não podemos demonizar o serviço público, né?
Então, assim, para mim, o que já foi concluído, agora alterar a regra do jogo é impor, por exemplo, o governo está avisando, ou está anunciando que vai aumentar a taxação de 11% para 14%. Então, efetivamente, isso é confiscatório, né? É uma situação já posta. É muito alto. É muito alto. E também vai aumentar a despesa do governo, porque ele tem que colocar a contraparte dele, os 28%. Né? Então, essa situação, ela se resolve no longo prazo, já está resolvida para os novos servidores públicos, eles ingressam, o teto é o mesmo, são pouquíssimas as diferenças hoje, e ele tem uma previdência complementar, que essa sim, ele é um objeto, assim, é um ponto importante a gente falar aqui, que a reforma, na realidade, ela acontece, um dos motivos é esse, é abrir essa previdência que hoje é complementar fechada, o FUNPRESP, ela está sendo oferecida ao setor privado. Então, a gente tem que falar isso. Então, a reforma hoje, do jeito que está proposta, ela é muito mais uma abertura de mercado. Aliás, eu digo até mais, eu digo que ela vai acabar com o FUNPRESP e vai deixar o mercado das altas rendas totalmente, altas rendas é quem ganha acima de R$ 5.500, disponível aos bancos privados.